Oi, gente, tudo bom? Olha só. Hoje eu tô gravando esse vídeo, né, pra enviar pra vocês o conteúdo que são os gêneros poéticos. O que acontece com os gêneros poéticos? Nós temos 3 gêneros poéticos, que é o lírico, o dramático e o épico, tá? O lírico é o que a gente tem hoje como poesia, é o que a gente chama hoje de poesia. Então a gente vai ter a estrutura dele é em versos e em estrofes. E quem se pronuncia nesse tipo de texto é o eu lírico, tá? Então, do gênero lírico é esse. Então lembra, lírico. Por que lírico? Porque antigamente se tocava com uma harpa e aí tinha todo um conceito de que aquilo era lírico, aquilo era eloquente, sabe? Então, além disso, de ser uma poesia, ele também tem a questão da musicalidade. Por que musicalidade? Por causa que ela traz aquele som que é de acordo com as rimas, que é o que a gente chama de rimas. Então, as rimas vão se repetindo. Você repete, por exemplo, o primeiro verso, ele rima com o terceiro verso. O segundo verso rima com o quarto. Então, os versos pares rimam e os ímpares rimam. Então, ele traz uma questão de musicalidade. Quando eu tenho repetição de consoante, quando eu tenho repetição de vogal, tudo isso é extremamente intencional, tá? Então, o gênero lírico tem essas características, tá? Sem verso, sem estrofes e ter musicalidade. Por causa do quê? Dos ritmos, tá? Das rimas, tá bem? Depois tem o dramático. Dramático lembra quê? Drama. Naquela época, o que poderia ser relacionado ao drama? O teatro, tá? Então, o drama, ele é dividido em 2 partes, tá? O gênero dramático, no drama e na comédia. A comédia, ela não era nada valorizada. Só fazia comédia aqueles artistas que eram decadentes, tá? Não era nada valorizado mesmo. Era aqueles artistas que eram decadentes, que não tinham prestígio nenhum na sociedade. E aí eles faziam comédia com o rei. O rei era gordinho. Então ia lá, aquele ator vestia a maior roupa que pudesse e fazia tudo com muito exagero, né? Se o rei ele era gordinho e tinha um nariz grande, tá? O rei era gordinho e tinha um nariz grande, ia ser enorme. Se o rei falava porta, tudo ia ser extremamente exagerado. O rei ia falar porta. Assim, tá? Então, o dramático, ele tem o drama e a comédia. Comédia não era valorizada. Se a comédia não é valorizada, quem que é valorizado? O drama. Por quê? Porque o drama, ele vai questionar, ele vai trazer temas que vai tocar na ferida. Opa, balançou tudo aqui. Que vai tocar na ferida do telespectador. Do espectador. Telespectador, quem vê TV. Do espectador, tá? A pessoa tá lá, tá assistindo a peça e ele vai trazer um tema que vai tocar no coração daquele espectador. Vai tocar de forma que ele vai julgar algumas atitudes e vai ser até de um certo ponto preconceituoso, tá? E aí vai ser tudo muito catastrófico, né? A pessoa lá se relacionou com uma mulher que não poderia, que é no caso do Édipo rei. O que vai acontecer com ele? Ele não poderia de forma alguma cobiçar aquela mulher com quem ele casou, que aquela mulher que ele casou é a mãe dele. Só que ele não sabia, porque ele foi adotado, enfim. E aí o que acontece? O Édipo, ele arranca seus próprios olhos porque ele viu e cobiçou a própria mãe e casou com a própria mãe. Então, o drama é assim. As histórias têm uma reviravolta. Ai, é minha rinite. Acontece que lá no início, alguém diz: o seu filho, ele vai lhe matar e irá casar com a sua esposa. A pessoa lá disse que o filho dele ia matar ele e ia ser o infortúnio dele. Ia ser aquela pessoa que ia levar ele à derrota. E aí o que ele fez? Se livrou do filho. Disse que o filho morreu, se livrou do filho. Só que a coisa andou tão redondamente que o filho acabou voltando para a mesma cidade, matou o pai, né? Porque ele era contra aquele rei, aquele tipo de governo do rei, e acabou casando com a mãe.
Esse é o tipo de drama que a gente encontra no século 17, 16, por aí, tá? E aí, por último, nós temos o épico, que é o que a gente chama hoje em dia de narrativo. Mas qual é a diferença do épico? O épico, ele vai narrar grandes fatos heróicos. Lembra que eu mandei pra vocês o canto primeiro dos Lusíadas? É aquilo, tá? É um texto narrativo, só que ele é inverso, tá? E ele vai narrar o quê? Fatos heróicos, sempre. Sempre o personagem principal, ele vai ser o herói da história. Ele vai ser um herói medieval. E esse é o gênero épico. Ele tem toda a estrutura narrativa, toda, tá? Só que ele é inverso e eu tenho fatos heróicos, tá certo? Gente, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e até breve. Tchau!